Dica rápida de investimento. Invista com o Ion, no Itaú Personalité. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. O meu convidado de hoje é CEO e fundador de uma gestora de renda fixa e de crédito estruturado que tem mais de 60 fundos e administra aproximadamente 9 bilhões de reais. Eu converso hoje com Leonardo Calisto. Ele é CEO e fundador da Empírica Investimentos. Calisto, prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Prazer é todo meu, Ralf. Prazer estar podendo falar um pouco mais da gente aqui, né? Mostrar para o mercado um pouco melhor do que é o mercado de renda fixa e de crédito estruturado principalmente. Legal. Vamos começar pelo começo, então. Me conta como surgiu a Empírica. Bom, a Empírica, ela fez esse ano, no dia 27 de outubro, 14 anos, tá? Ela nasceu aí de um sonho, né, de 3 executivos do HSBC. Sou eu, Aquiles Feldman e José Eduardo de Assunção. Trabalhamos juntos quase 10 anos no HSBC e mais quase 15 já, né, na Empírica, estamos há 25 anos. E da onde surgiu a ideia? Nós, né, ao longo da nossa carreira, sempre cuidamos da estruturação e desenvolvimento de fundos de investimento, de qualquer tipo de produto, né, de fundo de investimento. E com esse aprendizado, a gente percebeu que tinha uma grande oportunidade de criar, né, além de prender, mas de criar uma asset voltada para esse mercado, né? Tinham poucos players no mercado fazendo isso. O mercado americano e europeu, principalmente, demonstravam que realmente era um caminho que teria que se desenvolver bastante no Brasil. E a gente, né, acumulou um aprendizado no HSBC que a gente falou, bom, agora é a hora da gente fazer o nosso negócio, né? E daí que surgiu a ideia e começamos do zero, né? Sem nenhum cliente, né? Isso é importante, porque empreender, né, sem nenhum cliente, começando literalmente do zero, sempre é um desafio muito grande, né? E a gente encarou esse desafio, né? E eu sempre gosto de lembrar, principalmente para o time da Empírica de hoje, quantas etapas e obstáculos a gente foi se deparando ao longo do tempo, erros e acertos, né, que a gente foi cometendo, até a gente começar de fato a poder se remunerar da própria empresa, né? Que levaram quase 3 anos de empresa. Mas me conta que tipo de fundos vocês estruturam hoje? Porque quando se fala em renda fixa, muita gente pensa em CDB de banco. E não é nada disso que vocês estão fazendo. Não. Bom, assim, a gente opera hoje dentro do mercado de renda fixa, que dentro desse mercado de renda fixa você tem títulos públicos e títulos privados, né? Vamos pegar do conceito básico, né? Então, você citou um deles. CDB é um título privado emitido por um banco, né? Assim como a debenture é um título privado emitido por empresas. E você tem os títulos públicos emitidos pelo governo federal hoje, basicamente, né? E dentro da estrutura de crédito privado, você tem lá um desenho abaixo dele, vamos colocar assim, que é o crédito estruturado. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: um crédito, um título público, quando você compra lá uma NTNB do governo federal, você está correndo o risco, né, do governo te pagar ou não pagar, né? Quando você compra um título de um CDB ou uma debênture, você está correndo o risco corporativo daquela empresa te pagar ou não. No crédito estruturado, é que hoje o principal veículo, né, o principal fundo de investimento se utilizado para esse tipo de estrutura é o fundo de recebíveis, tá? O FDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Você já tem aqui uma forma de gerar um crédito estruturado, né, como o nome está dizendo, mas quer dizer o seguinte: você não está correndo necessariamente um risco corporativo. Você está correndo o risco de uma estrutura que você está montando, tá, para oferecer uma relação risco-retorno bastante diferenciada no mercado. Então é aqui que a gente atua. Algumas derivadas disso, quer dizer, outros veículos utilizados, mas muito específicos, é o caso do CRI, né? Que também é um veículo de estruturado, mas só que voltado ao mercado imobiliário. Você tem o CRA, que é para agronegócio. Recentemente houve uma reformulação da legislação das securitizadoras, onde criou-se o CR, que é o Certificado de Recebíveis, e aí ele pode atuar com qualquer tipo de crédito, né, na sua retaguarda, vamos dizer assim, não precisa ser só o imobiliário ou o agronegócio, assim como o FDIC. O FDIC também, você pode ter FDIC, como nós temos, de precatórios federais, FDIC que tem uma carteira de empréstimo pessoal,
FDIC tem uma carteira de cartão de crédito, né? Então você tem diferentes tipos de estruturas com diferentes tipos de riscos. Tá? E o prazo é muito maior e o risco também? Bom, o prazo depende muito do ativo que você trabalha, né, por trás. Então, assim, se eu vou montar um FDIC para atuar no segmento imobiliário, né, geralmente o crédito imobiliário ele é um ativo de maior prazo. Né? Então, é assim como um CRI, quando pega um CRI pulverizado com carteiras imobiliárias. Mas você pode ter FDICs, por exemplo, com carteiras mais curtas, que tenham 3 anos, 2 anos, 4 anos, tá? Então depende muito do tipo de crédito. Com relação a risco, aí é que entra a grande diferença, né? Então, se eu vou comprar uma debênture de uma empresa XPTO, né, você tem que fazer uma análise da capacidade daquela empresa de honrar o pagamento daquele título que você está comprando, né? Então, é uma análise completamente diferente. Então, se é uma grande empresa que é muito conhecida, que tenha um histórico muito grande, tem a capacidade de geração de caixa e etc, 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 naturalmente que ela vai ter uma componente de risco menor, ela vai remunerar menos o investidor, né? Essa é a contrapartida, e o tipo de análise é uma. No caso de um FDIC, né, como a gente atua, você pode trabalhar com créditos pulverizados, originados por uma empresa muito pequena, que você não compraria o risco dela direto, tá? Mas o crédito que ele origina, a carteira pulverizada que ele origina, quando é vendida para um FDIC, tem todo um arcabouço de proteção, tá? Que mitiga o risco do próprio originador daquele crédito. Quer dizer, então você não corre um risco do crédito do originador, do emissor daqueles créditos, tá? E a contrapartida disso é um produto, pela sua natureza, mais complexo de ser analisado pelos investidores, mas também ele oferece uma rentabilidade maior comparada com outros tipos de ativos de renda fixa. Hoje, dos quase 9 bilhões de reais que vocês têm sob gestão, como está distribuído hoje? FDIC é o foco de vocês? FDIC é o foco, tá? Então, hoje a gente tem aproximadamente 40 FDICs, tá? Que os investidores são basicamente investidores profissionais, tá? Então, são assets, são outras assets, né, que investem na gente, ou multifamily office, que são os gestores de patrimônio, gestores de recursos de grandes famílias. Então, esse é o nosso público-alvo. Isso responde aproximadamente por 90% do nosso patrimônio hoje. A diferença depois vem de fundos que a gente estruturou, né, alguns anos atrás, com foco mais no varejo, mas que, na verdade, a gente não vende um FDIC direto, um FDIC específico. A gente vende um pool, uma carteira diversificada de FDICs, sejam sob nossa gestão, estruturados ou sob nossa gestão, quanto também FDICs estruturados em gestão de outras gestoras semelhantes à nossa. Por exemplo? Nós temos uma casa como a Integral Trust, por exemplo, Integral Investimentos é uma gestora, Cult Invest é uma outra investidora, Angar Investimentos é outra. Então, a gente tem algumas gestoras que fazem coisas iguais, semelhantes, né, ou parecidas, mas que atuam no mesmo mercado que a gente. O Calixto, o mercado de FDICs está na iminência aí de passar por uma transformação bastante grande. Uma nova regra da CVM está abrindo os FDICs para o mercado de varejo. Hoje são só os investidores profissionais e qualificados que podem investir em FDICs. O que isso significa? Essa é uma ótima pergunta, Ralf, e importante para a gente esclarecer. Eu acho que a 175, né, que é a nova instrução da CVM, ela faz de uma forma muito resumida, você falou uma delas. Uma é o impacto na ponta investidora. Então, agora os investidores em geral, tá, né, que não sejam qualificados, que são aqueles que têm que ter no mínimo R$1 milhão investidos em ativos financeiros, tá, possam investir numa cota sênior de um FDIC. Tá? Então, essa é a configuração que a legislação permite para esse novo segmento. Tá? Mas também tem uma outra mudança que eu não queria deixar de comentar aqui, mas eu vou voltar na sua pergunta, que aumentou muito a responsabilidade e o escopo de atuação de um gestor de FDIC. Então, responsabilidades antes, que eram de um custodiante ou até mesmo de um administrador, passa a ser responsabilidade do gestor. Então, faz com que casas, né, que operem nesse segmento tenham uma estrutura bastante robusta que envolve controle e gestão de riscos, governança e etc. Mas voltando ao seu tema, acho que o grande movimento, né, que está gerando realmente
um certo frisson no mercado, né, de quem atua no segmento de FDIC, é a possibilidade de disponibilizar esse produto para investidores em geral. Tá? Eu posso antecipar aqui que a Empírica ela não vai atuar desta forma, é muito simples, como eu tinha colocado antes, assim, é um produto extremamente complexo, né? Então, hoje o investidor, por mais que tenha passado por um processo de educação financeira ao longo dos 15 anos, pelo menos os últimos 15 anos, ainda requer muito conhecimento e muito aprendizado, e aí é falta de tempo, né? Cada um tem a sua vida, né? Não é ficar estudando mercado financeiro, entender o que é feito, e que isso para a gente é um ponto importante de barreira de entrada para um investidor desse direto no FDIC. A gente não acha que seria o momento ideal, ainda requer um pouco de educação. Mas você imagina que vai ter impacto no mercado? Investidores, varejo vão investir em FDIC e você vai observar esses fundos sendo distribuídos pelas plataformas? Olha, eu acredito que sim. Tá? A gente vai ver, né? E aqui é a grande questão, né? É comprado ou é vendido? Essa é a grande sempre a grande pergunta que a gente tem que avaliar de como é que os produtos realmente chegam até os investidores, né? Se eles entendem o produto e compram de uma forma consciente do que realmente dos riscos que eles estão correndo, ou se os produtos são simplesmente vendidos, né, como uma recomendação, mas que não necessariamente atende à necessidade ou os objetivos de investimento daquele investidor. Então aqui a gente esbarra na questão do suitability, né? O famoso suitability, sim, que é você realmente ter uma venda, uma composição de um portfólio que seja adequado ao perfil de risco do investidor e aos objetivos dele de curto, médio e longo prazo. Então, essa aqui é a minha dúvida em relação a esse produto quando se fala em varejo. Tá. Calixto, a gente vai dar uma breve parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Para investir bem, você precisa saber o que está acontecendo no mercado. Isso não é fácil. Há bilhões de possibilidades, cenários diferentes. É aí que entra a inteligência artificial. Mas, além disso, cada investidor é diferente. O melhor investimento para um não é o melhor investimento para o outro. E a única forma de fazer o melhor investimento é conhecendo profundamente cada investidor, para poder dar as melhores recomendações. É isso que os especialistas do Ion fazem. É essa a diferença. Itaú Personalité, sempre em movimento. Estamos de volta com Café com o Investidor. Eu estou conversando com o Leonardo Calixto, da Empírica. Calixto, vamos falar agora de crédito privado. Esse ano, bem no começo do ano, a gente teve o evento Americanas, uma fraude de mais de 20 bilhões de reais, e a gente também teve o caso da Light. Eu quero saber qual que foi o impacto que esses dois eventos tiveram para o mercado de crédito privado. Olha, eu diria que bastante ruim, né? Foi um dos piores períodos, né? Esses primeiro semestre, né? Foi o pior período para renda fixa dos últimos 20 e poucos anos, tá? Então, naturalmente, gerou uma relação de desconfiança, né, com esses dois casos iniciais que você citou, vis-à-vis o que a própria economia já vinha passando, né? Quer dizer, a gente hoje respira muito a economia real, né? Quem trabalha com FDIC, né, olha pouco para movimento de curva de juros, olha pouco para o que está acontecendo com bolsa ou dólar, tá? Que são movimentos muito de curtíssimo prazo e no próprio intraday. A gente que opera com o crédito pulverizado, né? O crédito pessoal sem garantia, com garantia, o crédito para pequenas e médias empresas, quer dizer, a gente está sentindo o que é a realidade deles, né? O que a gente brinca que é a economia real, mas que a gente brinca que é um pouco do chão de fábrica, né? E a gente já vinha percebendo um movimento já bastante difícil, né? Muito desafio para eles. Mas só que isso não estava se refletindo ainda, principalmente no grande mercado de renda fixa, né? Porque quando você fala no mercado de fundos de investimento, de fundos de renda fixa, na sua grande maioria, eles estão alocando em grandes debêntures de grandes empresas, né? Ou no mínimo de uma média grande empresa. Então o efeito que está acontecendo lá embaixo não necessariamente é refletido de uma forma imediata nas grandes empresas. E aí quando você sente esse efeito nas grandes empresas que atinge o grande mercado e ganha essa publicidade, né? Você não ouve uma empresa pequena sendo noticiada, né? Mas isso é todo dia. Todo dia, em qualquer cenário, seja um cenário de crescimento ou de depressão, etc., você tem empresas quebrando, novas empresas surgindo, empresas crescendo. Isso faz parte da realidade do mundo real da economia.
Mas o efeito que isso gerou no mercado, né, casos como você citou, e que envolvia fraude, etc., gerou um clima de desconfiança, porque como uma empresa desse porte pode estar sendo questionada e colocada como uma fraude, né? O que dirá uma média empresa, uma pequena empresa? Pois é, você comentou logo no começo da conversa de que faz uma análise profunda de empresas grandes, confiáveis. Acho que ninguém imaginava que a Americanas poderia estar numa situação como essa, né? Olha, eu até coloco a seguinte questão, né? Aonde estão os analistas? Né? Então, assim, todos tinham Americanas. Por um lado, é muito bom. Todo mundo tem, né? Então, não é só um que tinha, né? E aquele um, ele é massacrado. Por que você tinha e mais ninguém tinha, né? Então, você fez alguma coisa, alguma análise errada e vem focado em você. A outra coisa é quando você fala assim, não, mas o mercado inteiro tinha. Falou assim, pô, ninguém viu? Então, que análise que é feita? Ou é uma análise superficial do tipo, lojas americanas nunca vai quebrar, né? Quer dizer, é esse tipo de análise que é feita só por ser uma grande empresa? Então, acho que essa é uma mensagem importante para o mercado, né? E eu faço parte desse mercado. E aqui, naturalmente, a minha opinião, tá, em relação a isso é que o próprio mercado incentiva esse tipo de coisa. De que forma? Com excesso de liquidez. O excesso de liquidez gera esse tipo de situação. Eu tenho que comprar um ativo. Então, fala-se, criticam-se muito, por exemplo, fundos de venture capital, de private equity, que captam recursos, mas eles precisam fazer análise, seleção e investimento. Critica-se, porque agora ele tem muito dinheiro, tem que fazer uma análise, né, mais assim ou mais assado, né, ser menos ou mais criterioso. Bom, e na renda fixa? Né? Será que não faltou análise também? Né? Então, acho que é um pouco da minha visão e serve de amadurecimento para o próprio mercado em geral. Você tinha fundos expostos Americanas ou alguma dessas? Não, porque a gente não investe no risco corporativo, né? A gente só faz investimento em crédito estruturado, tá? Então, na verdade, a gente não tinha exposição. O que acontece, assim, por exemplo, nós temos operações hoje que fazem antecipação, por exemplo, de recebíveis para pequenas e médias empresas que tenham o devedor desse cliente, que é uma pequena empresa que fornece para uma grande empresa, tá? Então, existia essa exposição, mas era mínima, era coisa bem desprezível, né? Não fez nenhum impacto, nenhum fundo nosso em relação a essa exposição. Mas vocês tiveram 2 fundos que foram fechados para resgate. Serão fundos, eu imagino, também de crédito privado. O que aconteceu nesse caso? Aqui foi um movimento de resgate muito forte, né? Aqui, basicamente, nós temos 2 fundos, né? O Lotus IPCA e o Lotus DI, tá? O Lotus IPCA tornou-se o fundo carro-chefe, né? Ele vinha de um forte crescimento, né? De 2020, final de 2020 em diante, tá? Até que em setembro de 2022, a gente teve 3 meses de deflação. Foram os períodos que o fundo mais rentabilizou, inclusive, em IPCA, tá? Mas os investidores, infelizmente, olham em percentual do CDI. Ele rodou 3 meses em torno de 80, 85 do CDI e começamos a ter resgates em setembro de 22. Ok, até aí. Aí veio Americanas em janeiro. Aí foi assim um resgate manada no mercado inteiro, né? Muitos fundos perderam muito dinheiro. Eu diria que a gente até perdeu pouco diante do que a gente gere. Mas o efeito foi muito forte. Então, acaba que a gente tem uma componente, né, que FDIC, ele é um ativo que não é marcado a mercado, tá? Isso é uma deficiência desse produto, tá? E pelo fato dele não ser marcado a mercado, ele impacta muito também na liquidez dele, que é muito baixa, tá? Muito baixa. Então, se você, apesar do nosso fundo pagar em D120 e o outro pagar em D90, são prazos até mais dilatados, eles não suportaram a velocidade de resgate que nós sofremos. Então, a gente conseguiu pagar muitos resgates, foram quase 900 milhões de reais, até o momento que a gente não conseguiu mais pagar e tivemos que tomar a decisão que a gente chama que é a decisão mais difícil que qualquer gestor um dia, né, se precisar tomar, vai ter que tomar, que é o que a gente teve que tomar. Fecha o fundo para resgate. Tá? Então, foi o efeito. Atribui isso ao efeito Americanas? Ajudou muito. Piorou muito com o efeito Americanas.
tá? E aí piorou o mercado inteiro, né? Porque vários fundos sofreram resgates muito significativos. E existe algum plano, algum prazo para abrir esse fundo para resgates? Como Olha, vocês comunicaram ao mercado isso? a comunicação, a gente fez uma comunicação muito extensa, né? E aí entra um pouco da questão do varejo, né? Pra você ter uma ideia, o fundo foi fechado em junho desse ano, tá? O primeiro, o Lotus IPCA. Tem investidor até hoje que manda e-mail para a gente, né? Que a gente não conhece os investidores pessoas físicas, tá? Porque eles são de plataformas, né? E eles entram como um código para a gente, né? Não é identidade, né? A gente não sabe o nome das pessoas. E eles mandam um e-mail e falam assim, não, que eu queria fazer um resgate e tal. Você fala assim, olha, o fundo está fechado para resgate. Quer dizer, houve assembleia, né? E aquela pessoa ainda nem sabe, né? Que o que aconteceu com o produto. Então, isso é um pouco do efeito varejo que a gente se deparou com essa nossa experiência, né? Foi uma parte negativa, porque a gente percebeu o quanto que o investidor de varejo ainda está muito distante do entendimento dos produtos que ele está investindo, né? E até mesmo com o próprio fluxo de informações. Ô Calixto, você acredita que agora, passado já um período longo, foi o começo do ano, a crise da Americanas, essa crise já passou para o mercado de crédito privado ou ainda isso vai perdurar por mais algum tempo? Olha, é difícil falar se passou, né? Porque a cada dia a gente recebe uma notícia nova, né? Então, assim, o que a gente percebe no lado da economia real, então a gente tem hoje, pegar todos os devedores, né? Pessoas físicas e jurídicas, debaixo dos nossos FDICs, tá? A gente está falando de mais de 3 milhões, né, de devedores, né? O que a gente percebe é uma melhora, tá? Não é uma piora, né? Então, em alguns tipos de produtos, você vê que deu uma estabilizada, né? A gente já passou momentos piores e que tem uma leve tendência, mas ainda não se pode comprovar que é uma tendência de melhora, tá? Isso lá embaixo, né? Agora, como você fala de média e grandes empresas, aí fica difícil de avaliar, porque a gente não avalia esse tipo de empresa e a cada dia, né, ou a cada semana, ou a cada pelo menos uma vez por mês surge uma notícia nova, né, que até chama atenção bastante do mercado. Teve agora o caso do Magazine Luiza que disse que encontrou inconsistências contábeis de aproximadamente, se não me engano, 800 milhões de reais. Acho que um pouco mais. Isso pode afetar o mercado? De alguma forma sempre afeta, né? Porque a questão sempre é a sequência de eventos que surgem, né? Então, é o que eu falei, assim, a relação investidor com o produto que ele investe ou o mercado que ele atua é uma relação de confiança pura, né? E se em algum momento o investidor, você quebra esse elo de confiança do investidor, fragiliza, ele fica mais sensível, né? E ele naturalmente vai procurar ativos que ele considera mais seguros, né? A gente teve esse movimento esse ano, né? Os grandes bancos, né, foram os grandes vencedores, porque muitos fundos perderam muito dinheiro, tá? E para onde foi esse dinheiro, né? Que o dinheiro vai para algum lugar. Então foi muito para ativos com risco bancário, risco de grandes bancos. Então eles foram os grandes vencedores, que é o normal, né? O flight to quality, né? Sim. Quer dizer, o investidor num cenário de incertezas, de indecisões e às vezes uma quebra de confiança, ele procura aquilo que não tem erro, mesmo que ele tenha uma rentabilidade um pouco menor, né? Até que ele entenda ou perceba que o mercado ou o cenário melhorou e ele vai voltando de uma forma gradual, né? Ou às vezes pode demorar mais tempo para voltar, depende do quanto ele foi machucado, né? Ô Calixto, você falou que não tem planos de lançar FDICs para o varejo. Falou também sobre esse mercado, o varejo, de às vezes não ter informações para tomar a decisão, não conhecer direito o produto. Para onde vai a Empírica, então? Olha, a ótima pergunta. E assim, antes de mais nada, né, o varejo ele nunca foi a maior representatividade dos nossos investimentos, né? Como você tem muito rápido no início, o nosso principal investidor, que é o do FDIC direto, né, são as assets e são os multifamily office, né? Então hoje eles estão lá representando 90% dos nossos recursos sob gestão. Aonde que a gente realmente quer fazer, quer ampliar o leque, além de trabalhar com esse segmento que a gente já trabalha muito bem, é ampliar para o lado de institucionais, tá? Institucionais locais e institucionais offshore, tá? E aqui tem um motivo muito simples, né? Primeiro que a gente hoje tem um tamanho
que condiz a gente poder prospectar esse tipo de investidor, que são investidores que têm, que a gente brinca no mercado, vai ter um bolso um pouco maior, então você tem que ter volume, tem que ter ativos que suporte uma necessidade de investimento dele. Ó, eu quero investir 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. Você tem produto para isso? Tenho. Hoje a Empírica tem produto para isso. Há alguns 2 anos atrás, ele não tinha ainda, porque a gente está vindo numa curva de crescimento natural da empresa. Então, assim, fundos de pensão, empresas de capitalização, seguradoras, previdência, são segmentos que a gente quer atuar com mais força aqui no Brasil, tá? E também fazer um pouco de fundos de pensão na América Latina, que são investidores muito qualificados, que investem muito fora do país e que a gente entende que o nosso ativo tem um valor agregado muito importante para eles. E varejo? O produto hoje, se eu não me engano, é distribuído em plataformas. Pretende manter ou vocês vão sair do varejo? Olha, a gente tem o prazo de pagar todos os resgates que foram solicitados. A gente está estimando levar aproximadamente uns 10 a 12 meses, tá? Depois o produto reabre, tá? Naquele momento de reabertura, a gente vai reabrir, mas com um outro foco de atuação, tá? Não vai ser o foco que a gente vinha atuando de uma forma ampla em algumas plataformas, tá? Nós vamos trabalhar como a gente trabalhava até 2 anos atrás. A gente atuava no varejo, mas um varejo bem mais qualificado, que a gente entende que está preparado para comprar o nosso ativo, que conhece os nossos riscos. O que seria esse varejo mais qualificado? É um Você vai varejo sair mais de próximo. plataformas? Olha, não necessariamente sair da plataforma, tá? Mas operar ou tentar operar num segmento de mais qualificado para profissional, tá? Entendi. Que é um cliente mais private, né? Que esse hoje tem mais aptidão e está mais preparado para assumir riscos como o nosso produto oferece. Essa decisão tem a ver com a questão Americanas ou com esses resgates que aconteceram? Tem mais a ver com os resgates, né? Porque assim, para nossa, né, a estratégia nossa foi muito acertada nesse aspecto de não ter uma dependência muito grande com o varejo, né? Mas, fazendo um parênteses aqui importante, mas nos últimos 5 anos, a gente praticamente duplicou a quantidade de gestores independentes no país. Hoje a gente tem praticamente 1.000 gestores. É um número, assim, totalmente fora da realidade para o tamanho da economia brasileira. Não faz o menor sentido. Óbvio que muitos ficam pelo caminho, né? Não vão romper a barreira da lucratividade e ganhar atração e ser uma empresa de longo prazo, mas muitas delas, mesmo que romperam a barreira, romperam em função das próprias plataformas. Elas são extremamente dependentes da captação de plataformas. E esse é um risco que eles decidiram tomar, né? E que a gente vê algumas empresas já que perderam muito patrimônio nesse primeiro semestre e que já se tornam praticamente inviáveis, né? Então, é muito mais de estratégia, de sustentabilidade de negócio, né, de longo prazo, e que a gente fala assim, não, o nosso passivo, que é o nosso investidor, ele tem que estar adequado ao risco-retorno que a gente oferece e também com o prazo dos nossos ativos, que são de médio e longo prazo, não são de curto prazo. Legal. Calixto, deixa eu falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, rapidamente. A sua formação é de engenheiro mecânico, se eu não me engano, e você foi militar. Como foi essa transição de militar para investidor ou mercado financeiro? Boa. Olha, eu sempre brinco, né, que eu estive militar, né, e não é demérito, porque a instituição, ela é uma instituição que eu aprendi muito e trago muitos valores da caserna. Mas eu, na verdade, eu queria o diploma do Instituto Militar de Engenharia, né, que é o IME, e no meu período que eu entrei, em 89, você obrigatoriamente tinha que ser militar, né? Porque hoje, por exemplo, você não tem essa obrigatoriedade, você pode ser civil, assim como no ITA também, né? E, então eu fui militar por um período, né? Mas foi assim, foi uma experiência marcante, muito, muito importante na minha vida, marca até hoje, né? E da engenharia mecânica, meu sonho era ser engenheiro, né? A minha especialização foi em automóveis e meu sonho era trabalhar numa grande montadora e etc. Até que um belo dia, conversando com uma pessoa de mercado, falou assim, olha, esquece, você quer trabalhar com o quê? Projeto? Né? Foi para isso que você estudou no IME, né? Desenvolver projetos. Aqui só temos montadoras, né? Aqui não se faz projetos, né? Você monta carro. E aí foi um balde de água fria, ele falou assim, olha, vem para o mercado financeiro, que aqui você vai se encontrar, porque aqui estão os engenheiros, né? E tem um valor importante. E aí eu falei, bom, então tem que aprender um pouco, né?
eu só sabia cálculo, né? Eu preciso aprender um pouco de mercado, de economia, etc. Aí eu comecei a fazer as minhas especializações, eu fiz pós em administração, depois eu fiz mestrado em economia, fiz IBMEC também, que é o MBA em finanças, então fui me aprimorando, né, para me tornar um profissional de mercado financeiro. Legal, então. Calixto, a gente está chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Um erro. Olha, o maior erro nosso, mas que foi um grande aprendizado, foi o lançamento do nosso primeiro produto na Empírica, que ainda não tinha sido um FDIC, mas foi um fundo imobiliário de CRI, que foi o primeiro do mercado e foi um grande fiasco, porque a gente tinha uma autoconfiança muito grande, etc., mas o varejo, que era o detentor, o fundo foi por água abaixo, não captou, tivemos que devolver o dinheiro dos investidores. Então, assim, foi um fiasco, mas foi um grande aprendizado para a gente se reposicionar aos investidores que realmente conheciam a gente. E um acerto? Um acerto foi a tomada de decisão de empreender e montar a Empírica. Foi o nosso grande acerto, não só meu, mas dos meus 2 sócios lá, que estão juntos há quase 25 anos, né? E construímos uma empresa que nos traz muito orgulho. São mais de 100 pessoas, né? Nós montamos uma partnership, construímos um negócio baseado em valores. A gente tem valores muito particulares, que a gente costuma sempre falar que são valores mais normais, tá? Que muitas vezes até conflita com os valores dos segmentos que a gente atua, mas que a gente mantém firme e forte. Um livro. Olha, eu não vou me antecipar, mas eu gosto de ler muito, tá? E eu tenho um péssimo hábito que é não guardar, né, nomes de livros, tá? Telefone, nome de livro, eu não sei o telefone das minhas filhas, tá? Só sei da minha esposa. Mas um que me marcou, né, entre vários, né, é O Anel de Giges, tá? Do Eduardo Janetti, que é um livro realmente que faz a gente refletir bastante sobre o que representam os conceitos de morais, né? De ética e moral. E, por fim, um hobby. Bom, além da leitura, como eu coloquei, né, agora, eu leio muito, né, e leio sobre vários assuntos, gosto de ler sobre diferentes assuntos, não sou muito de ler sobre ficção, só se for uma ficção mais histórica, eu curto um pouco, mas eu gosto de ler de psicologia, sociologia, filosofia, religião e por aí vai. Mas para a gente se desenvolver e pensar adequadamente. Mas tem minhas coleções também, né? Sou um colecionador de lápis, eu acho que muitos do mercado financeiro sabem que eu sou colecionador, porque eu tenho lápis de quase todas as assets, né? Quantos lápis você tem? Hoje uns 700 lápis, né? Mas aí eu tenho lápis de museus, lápis de universidades, né? E onde eu vou viajando, eu vou... E onde você guarda isso? Hoje está tudo em caixa, né? Eu tenho umas caixas que eu guardo. Eu estava fazendo um volume primeiro, mas o meu próximo projeto agora é fazer arte desses quadros, é montar quadros, né? E arte com esses lápis, na verdade, né? Então eu estou elaborando aí o que eu vou fazer com eles, mas esse é meu projeto. Calixto, muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor. Foi um prazer, viu? Obrigado, o prazer foi todo meu. Foi uma honra estar aqui, podendo falar um pouco de mim, né? Da Empírica e passar um pouco da nossa visão de mercado. Legal. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Leonardo Calixto, CEO e fundador da Empírica Investimentos. Você pode assistir este programa na nossa página no Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir este programa no seu tocador preferido de podcast. Obrigado e até o próximo episódio.